Muito obrigado a todos. Vamos começar. Na última aula, a gente parou quando estávamos falando sobre gráficos. E eu falei que hoje nós veremos alguns gráficos. Eu passei um exercício na última aula, não sei se você se recorda, onde vocês tinham que fazer números aleatórios reais, flutuantes, entre um intervalo. Vocês chegaram a fazer? Isso faz em uma linha. Como é que, se alguém conseguiu fazer, coloca aí no chat qual é a linha para gerar números aleatórios entre um intervalo. Ok, ninguém colocou, eu vou colocar aqui um exemplo. Então, é a seguinte questão. Para gerar um número aleatório, pode não pode, exemplo aqui, podemos gerar, vamos gerar aqui, né? Nós podemos gerar com o comando aleatórios, né? np_random, .random. Qual quantos números nós queremos gerar aqui? Então, aleatórios, se eu pedir para... Vamos ver que tem 10 números gerados entre a faixa 0 e 1. Então, nós podemos utilizar um intervalo. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar duas variáveis só para ficar fácil de ler. Né? Limite inferior, limite superior. E digamos que o limite inferior seja 4. O limite superior é 10. Mas qualquer número serve. Tá? A fórmula seria a seguinte. É o limite inferior mais limite superior menos limite inferior, vezes o número. O que é isso aqui? Isso aqui é um escalonamento, é uma interpolação, né? Entre, dentro dessa faixa aqui, limite superior, deslocado pelo limite inferior. Então, vamos dar um exemplo. O número 4 vai ser gerado exatamente por esse número aqui gerado aleatório. For 0, e multiplicado aqui vai ser 0, e vai ser o número 4. E esse número aqui vai ser próximo de 10, quando o NP random for o mais próximo possível de 1. Vamos supor 1. A diferença aqui vai ser 10 menos 4, vai ser 6. E eu vou somar 4 aqui, vai ser 10. Então, a partir de agora, os aleatórios... Né, eles vão botar números aleatórios entre o intervalo 4 e o intervalo 10. Normalmente, pode ser em código assim, né? A, B, A mais B menos A. O que se encontra normalmente em código? Fazer isso. A mais B menos A. Vezes o número de 0 a 1. É por isso que não existe uma função de gerar números aleatórios entre menos 50 mais 73 reais. Porque, na verdade, cai exatamente nesse problema aqui. Não tem muito que sair. Essa é a forma correta. Ok? Então, na última aula, nós vimos como gerar gráficos, múltiplos gráficos na mesma figura. Né? Hoje nós vamos ver outros tipos de gráficos. E vai ser interessante que eu vou falar de dois tipos de dados adicionais. Eu vou falar de dicionários. Vou até anotar aqui, para não esquecer. Eu vou falar de dicionários e vou falar de conjuntos, tipos de gráficos, e vou falar de um exemplo complicado. Complicado ou como fazer experimentos. E aí a gente encerra nosso curso. Então vamos lá. Então, nós vimos na última aula como gerar gráficos plot, né? Gráficos de curva. E como botar mais de um gráfico de curva e como botar múltiplos gráficos em figuras diferentes. Para simplificar, agora eu só vou gerar gráficos em uma única figura. Gerar múltiplas figuras é uma questão de organização da figura, não é mais de técnica. Né? A gente já aprendeu aqui. Então vamos começar o primeiro gráfico que a gente vai trabalhar. É o gráfico de scatterplot. O que é um scatterplot?
scatter, né? É um gráfico de dispersão. Ele vai mostrar como um determinado conjunto de dados ele está isolado, está agrupado dentro de um determinado espaço. É um gráfico muito utilizado em inteligência artificial, quando você quer olhar o tipo de bias, o tipo de inclinações, tendências que o gráfico. Então, vamos começar, né? Já temos aqui em hipótese NumPy e NumP. Vamos criar um experimento 1 aqui. Experimento 1, eu vou chamar de... Eu vou criar um número aleatório, porque eu não vou pegar dados do experimento. Outra coisa que eu vou falar com vocês é como ler dados de um arquivo. Ler dados de um arquivo. Quando eu ler dados de um arquivo, quero passar para vocês um formulário. Não é a lista, tá? Estou passando aqui. Aí eu coloquei, não foi gerado aleatoriamente, não. Uma pergunta só que vocês têm que responder para a gente fazer um dos exercícios mais para frente. Então, respondam aí à vontade, quando lembrarem. Se não responder, não tem problema. Uma pergunta só. Então, voltando ao nosso problema, eu vou gerar aqui um gráfico usando uma distribuição gama. Aí eu vou passar os parâmetros em N. Vou criar um experimento 2 aqui. Random. Aí vou criar uma distribuição normal, né? Normal. Entre 0, 1 e N. Onde N vai ser o número de pontos. Vamos botar aqui 125 pontos. Vou criar um experimento 3. Tá bom para esse experimento, né? Tá bom para esse experimento. Random, normal, 0,1. Eu só quero que vocês prestem atenção aqui que esses experimentos aqui que eu estou inventando, eu chamo de experimentos, é como se eu estivesse coletando dados de alguma fonte. Eu estou pegando fontes aleatórias, né? Vou botar um uniforme aqui. Vou botar um experimento para o uniforme. Vou só um uniforme. Quando eu estou. Então, vou só um uniforme. Como é que a gente pode ver? Vamos ver esse gráfico aqui para ver como é que ele já com a aparência dele. Né? Botar eles como se fosse uma função normal. Né? NP.ways, N, e o experimento. Olha só o gráfico, gente. Parece uma coisa sem muita noção, né? É um gráfico aleatório, ou seja, o primeiro número, sei lá, é algo entre meio, o segundo é 2,3, o terceiro é algo perto de meio de novo, o quarto é quase zero, o quinto é 1,30. Então, esse gráfico é um gráfico puramente aleatório usando a distribuição gama. Vamos ver o outro gráfico, a distribuição normal. Veja a maioria dos gráficos ali perto de zero, alguns para menos 2, alguns para 2, parece uma distribuição normal, né? Não está apresentado como uma distribuição normal. Mas você vê que está tudo oscilando ali no meio, na média zero, né? E vamos ver aqui o 4, que é uniforme. Aqui, a variância dele é muito maior entre 0 e 1. E oscila bastante. Essa não é a forma normal da gente olhar distribuições. Eu vou mostrar para vocês como que nós podemos observar distribuições. Então, é normal, dentro de experimentos, nós fazemos uma análise de cruzamento em como um conjunto de dados está apresentado com relação a um outro conjunto de dados. Então, por exemplo, eu vou criar um experimento, vou criar um gráfico aqui, vamos comprar uma figura, PLT figure. Não, vamos fazer com plots. Plots. Uma figura sólida padrão. Tem que botar o eixo. E fica reclamando lá, tem que botar mais plot livre. Plot, né? Plot, é isso aí. Aí nós vamos pegar esses zero, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um cruzamento dos dados de um experimento com um outro experimento. Então, a X... Vamos botar... C1,2 vai ser o cruzamento dos dados 1 com o dado 2, vai ser igual a X scatter.
Aí eu vou colocar quem está no eixo X e quem está no eixo Y. No eixo X, eu vou colocar o experimento 1. No eixo Y, eu vou colocar o experimento 2. Tá? A cor que eu quero colocar, vou botar uma cor bonita aqui, purple. Eu quero que tenha uma marquinha em volta, né? Edge colors. Dá enter. Igual a black. Vai ter que ser delineado. E eu quero que o marcador seja um triângulo. Marca igual a V. Vamos lá, eu quero que também seja um pouco transparente. Alfa igual a ponto. Se tiver dois experimentos, um sobre o outro, eu poder ver os dois, né? Alfa igual a ponto. Fica elegante. Eu vou botar o nome. Label experimento. Vamos lá. Vou criar outro aqui. Vou escrever C2, 2, vou pegar aqui o 3, 4. AX.scatter. Agora eu vou pegar o experimento 3, experimento 4. A cor vai ser uma cor bonita. Para green, que é bem diferente de cor. Vamos lá. Edge colors igual a black, para ficar o contornozinho. Marker, vou botar um quadradinho agora. Né? Essa é de square. Aí aquela transparência que eu comentei. A alfa vai de 0 a 1. 0 é completamente invisível e 1 é completamente visível. Meio ele fica um... Label experimento 2. Agora eu quero que nesse negócio, na figura, apareça a legenda. Vamos botar um título também, subtitle, comparativo de experimento. Então, perceba que o meu gráfico, era para ser AX0, AX. Você viu que a legenda ficou fora da caixa, né? Porque eu estava botando na figura, não na... Então, reparemos aqui que o experimento, né, ele mostrou, né, que o experimento 2 aqui, que é o cruzamento do 3 e do 4, ele está bem próximo aqui da distribuição normal, entre 0 e 1, né, no eixo Y, e no eixo X, ele está bem disperso, centrado no 0, e com um desvio de menos 2 a 2, mais ou menos. É um desvio padrão, é uma normal. Então, a gente vê, quem tem um pouco de estatística, algum estatístico aqui, se algum estatístico me diga aí, ou alguém que estudou bastante estatística. Então, a gente pode ver que no eixo X é uma distribuição uniforme, e no eixo Y é uma distribuição normal, centrada em 0, com desvio padrão 1. Dá para ver claramente. E aqui o experimento 1, que é esse roxinho aqui, nós vemos que eles são só positivos os valores, nós temos uma distribuição gama, que ela está bem centrada aqui nessa porção inicial, e vai se dispersando cada vez mais, conforme ele se afasta do eixo X aqui do 0. Nenhum estatístico. E tem uma distribuição normal aqui no eixo vertical. Né? Vocês dá para ver que é uma gama versus uma normal. Então é assim que você poderia fazer um gráfico onde comparasse dois dados. É muito utilizado porque você está vendo números de dispersão, etc. Experimentos. Inteligência artificial. Então, deixa eu ver se vocês preencheram aí esse relatório que eu pedi aqui. Temos 24 respostas, temos 30 pessoas vendo, tem uma boa representação. Então, deixa eu mostrar para vocês o que vocês acabaram de preencher. Língua. Então, vocês preencheram esse relatório aqui. E nós temos a maior parte usando Python 3, alguns colocaram C aqui como linguagem.
algum Python. Tem gente que escolheu Python 2, meu inimigo mortal. Não vejo dados relacionados aqui. Quem escolheu o C como linguagem que mais gosta tem meu respeito. Mas a questão é, o Google, óbvio, gerou o gráfico para a gente. Então a gente tem que parar com esse negócio de falar, o Google fez, então eu não preciso fazer. Esse é o início da dominação tecnológica dos outros sobre nós. Nós temos que saber fazer. Então, tudo bem, o gráfico do Google está aí, mas eu vou gerar o nosso próprio gráfico. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar essa planilha e criar a planilha. Apareceu uma caixinha aqui que vocês não viram, tá? Aí eu vou criar, apareceu aí. Criar a planilha. E observa só. Essa planilha, ela apresenta para mim o quê? Na coluna, ela vai aparecer as linguagens escolhidas, que alguns escolheram Java. O que me importa? Me importa se esse campo de linguagem aqui, ó. Esse campo da teoria não me interessa muito. Então vamos ler esse arquivo e vamos processar ele com Python. Né? Claro, é um arquivo simples, mas a gente pode processar um arquivo de qualquer complexidade. A primeira coisa que eu vou fazer é baixar esse arquivo, fazer uma cópia. Não, fazer uma cópia era isso, eu quero baixar. Aqui, fazer download. A gente vai baixar no formato CSV, valores separados por vírgula. Aí ele vai baixar o arquivo em algum lugar. Deixa eu esperar o Google fazer o download aqui para mim. Aqui, fez download. Então eu vou aqui abrir, vocês não vão ver a janelinha que eu vou abrir. Eu vou abrir a janelinha do Explorer aqui do Windows, né? Eu vou só mover ela para o diretório onde estão os códigos Python, que no meu caso é no C, Home, Igor, e vou colocar aqui. Vou mudar o nome para respostas. O nome pequeno. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu tenho aqui no meu. Vou voltar para o Spider. Vamos lá, no Files aqui agora no Spider, você vai ver que aqui dentro. Cadê aqui? Respostas. Vou deletar isso aqui, fazer isso depois. Não está aqui dentro. Está no diretório errado. Tá, vamos. Diretório. Outro diretório. Outro diretório. Tá aqui. Fechar aqui, fechar aqui. Como é que eu posso não exibir os arquivos? Não sei fazer isso no Spider, deixa eu ver. Tá aqui, ó, respostas.csv. Estão vendo? Vou criar um diretório para ficar mais limpinho. Vou criar um diretório para ficar mais limpinho. Não tem new. Projeto. Fazer um gostoso, vou criar na mão aqui, pronto. Criar na mão. Vai aparecer aqui, pronto. Tá aqui. Vou mover o resposta para cá. Resposta aqui. Resposta é um arquivo CSV que tem aquele. Como é que é o formato de um arquivo CSV? Vamos abrir o Spider aqui. Olha só como é que ele é. Ele é um arquivo normal que contém dados, uma entrada por linha, perfeito? E separado seus dados por vírgulas. Ou seja, aqui é o dado da hora e aqui é o dado da linguagem. Só vai me interessar o dado da linguagem. Não me interessa, poderia usar, mas não me interessa nesse momento este dado aqui. Isso aqui seria se eu fosse fazer uma time series, frequências, não foge do escopo da nossa brincadeira. Então, eu vou criar um arquivo novo aqui. Eu vou salvar esse arquivo com nome. Gráfico. Gráfico, só tem um nome simples. Então, vamos começar com ele. Então, primeiro que eu vou fazer import NumPy
Nem precisaria do NumPy aqui. Não vou usar o NumPy. Deixa o NumPy para lá. Vou botar o nome do arquivo. O nome do arquivo vai ser igual. Respostas.csv. Tá? Então, como é que a gente abre o arquivo no Python? Existe um comando with, que ele vai fazer uma... Eu não expliquei, eu vou explicar agora. Ele executa uma determinada operação para cada entrada dessa operação. E nesse caso, vai ser o open. Ele mantém dentro desse escopo, vai manter as informações dentro do escopo, e quando ele terminar, ele deleta todas as informações desse escopo. Qual é interessante disso? É que economiza memória. Então, open arquivo. Então, open é um comando no Python que me permite abrir arquivos de sistema de arquivo. Então, eu dou open e coloco a variável arquivo que contém o nome do arquivo, respostas.csv. Eu poderia muito bem dizer aqui respostas.csv, mas não quero. As é. Ou seja, cada linha desse arquivo vai virar na verdade, uma variável f que eu vou ficar iterando. Vamos lá. Aí eu vou usar aqui um comando chamado next, ele passa para a próxima iteração, mas continua ao processamento. Por que eu faço isso? Porque eu não quero pegar a primeira linha. Então eu vou pular a primeira linha. Vai na próxima. Então vamos pegar o seguinte, eu vou ler esse arquivo, ou seja, vou ler da primeira linha até a última. A primeira linha eu acabei de pular. For linha em português. Em português, vai ter em português. Aí ele vai pegar essa linha. Tá? Vamos imprimir a linha aqui. Vamos imprimir a linha. Vamos rodar. Olha só o que ele tem. Pronto, aqui dentro do meu programa Python ele já está imprimindo cada uma das linhas. Perceberam? Ele está lendo já o arquivo. E eu estou printando ele na tela. Só que printar na tela, como eu já disse, serve de nada. O comando print é o comando mais inútil que tem. Printar não me interessa. O que eu quero fazer, na verdade, é armazenar essa informação. Então, eu vou botar um variável chamado dados. Vou criar uma lista. Por que eu não crio no NumPy Array? Porque esses dados são texto, né? Não me interessa dado numérico. Vamos deixar lá, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou limpar essa linha. O que é limpar essa linha? Repare o seguinte, essa linha tem enter no final, tem caractere espaço depois, em alguns casos. Está vendo ali? Tem um espaço. Então, eu quero limpar essa linha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar o método strip de string. Ele faz o quê? Ele tira os caracteres inválidos do início e do final de uma determinada string. Você pode escolher também o caractere que você quer, mas o normal é rodar assim. Olha como é que vai ser diferente. Agora ele já tirou os enters. Não me interessa o enter de cada linha. Então eu já limpei. Eu já tenho aqui, ó, uma stringzinha bonita, né? Se eu pedir aqui linha, acho que não vai existir. Tá vendo a linha? Eu já tenho a linha perfeita que eu quero. Aí lembra daquele método que a gente viu que divide uma string em dois, baseado num separador qualquer? Olha só. Vamos lá. Linha.split e vou separar na vírgula. Olha só. Agora eu tenho uma lista com dois elementos. O primeiro elemento é o tempo, o segundo elemento é a informação que eu quero. Eu só quero o segundo elemento. Eu quero a linguagem. Né? Então, eu vou botar aqui dados. Vou botar aqui. Então, strip limpou. Agora eu vou fazer um split para separar em dois, em uma lista, separado pelas vírgulas. Só que eu só quero a segunda coluna, a linguagem. Olha o que eu tenho agora. Python C, Python Java, C, Python, blá, 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 blá. Tá. Então, eu vou querer adicionar isso aqui aos dados. O que eu vou usar? Dados.append. Perfeito. Tá? Olha só que eu tenho dados agora. Dados. Olha que bonito. Bonito. Perfeito?
Então, eu vou fazer de um jeito bem passo a passo aqui. Existem formas mais utilizáveis no Python para fazer isso. Vou deixar anotado aí, chamado collections. Tem que usar a biblioteca collections from collections import count. Count, ele já faz para mim isso. Né? Porque tudo que eu vou fazer aqui na mão, essa biblioteca counter do collection já faz. Tá? Mas eu vou fazer na mão para a gente ver como é que é o processamento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quais são as palavras que estão dentro desse objeto, desse clube de dados. Então, for p em dados, eu vou pegar cada palavra dos dados e if p. E vou fazer primeiro da forma afirmativa. If p em palavras, aí eu vou usar o contínuo. Do contrário, palavras.append. Quando eu rodar agora, o que ele vai fazer, esse pequeno algoritmo? Ele vai entrada por entrada da lista dos dados, ele vai ver, em palavras não, isso. Ele vai verificar se essa palavra já existe em palavras. Vamos rodar uma vez. Qual que nós temos em palavras? Python 3, C, Java e Python 2. Ou seja, é uma entrada só de cada uma das palavras. Analogamente, eu poderia fazer outra coisa. Eu poderia criar um conjunto. Isso eu poderia explicar conjunto. Palavras, conjunto. O que é um conjunto? A definição matemática de conjunto é um agrupamento de elementos não repetidos. Né? A coleção de elementos não repetidos. Eu posso usar o comando set e dados. O Python já tem uma estrutura chamada set, que já pega os seus dados e já tira, só bota um elemento de cada. Óbvio que usar o comando set é muito mais rápido que isso aqui. Muito mais rápido. Incomparavelmente mais rápido. Depois vocês podem testar com time-limit. Então vamos ver palavras. Palavras. Vamos ver palavras conjunto, só para ver como é que é. Olha lá. Temos informação. A diferença é que palavras não está ordenado e palavras conjuntas, você repara, está em ordem alfanumérica. Léxica, né? Nada me impediria de fazer um palavras.sort aqui. Aí ficaria igual. Repare a diferença, né? O palavras, ele é uma lista. A gente vai reparar pelos colchetes abrindo e fechando. O palavras conjunto, ele é um set, é um conjunto. Tem essas chaves aqui, iniciando e terminando. Eu vou botar um type, palavras conjunto, vai dizer que é um set. Um type de palavras, coloca uma lista. Qual é a diferença? Se eu for inserir um dado em palavras, por exemplo, se eu for inserir a informação C em palavras, ele vai criar um novo elemento lá. Mas se eu for inserir palavras em palavras conjuntas, ele não vai inserir um novo, porque já existe. Ou seja, essa estrutura de dados já mantém a propriedade de unicidade. Vamos dar um exemplo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, fala. Tá? Append C. Vamos ver palavras agora. Olha lá. Tem que ser lá no final. Agora, se eu pegar palavras conjunto, append. Não tem nem append. Eu boto C. Olha lá a palavra de conjunto agora. Não tem o C. Por quê? Ele já verificou que o C já existe naquele conjunto e eu não preciso adicionar. Tá. Existe uma razão também para o conjunto ser ordenado. Por que ele é ordenado? Porque quando eu quiser procurar se um determinado elemento existe no conjunto, eu faço uma busca binária. É muito mais fácil fazer uma busca binária do que fazer uma busca linear. Vocês vão aprender melhor sobre busca binária, busca linear e outros métodos de procura no curso de algoritmos, tá? Que a gente não vai entrar nesse detalhe. Entendemos até aqui que eu agora tenho as palavras, mostrei dois métodos
da gente criar um conjunto único de palavras. Agora eu quero fazer uma contagem. Eu quero contar quantas vezes cada uma daquelas opções foi escolhida pelas pessoas. Então, vamos criar uma contagem. Cortem palavras, ou seja, para cada palavra em palavras, contagem.append, a gente vai usar aquela função count, que a gente tinha usado antes, né? Dados.count. Se eu dar um exemplo aqui, a gente fica aquela linha feiosa ali. Se eu pegar dados.count, vamos dizer que C foi escolhido 5 vezes. Se eu pegar dados.count Python 3, já foi 17 vezes. Se eu dar Python.count JavaScript, dá 0 vezes. Então, Tatiana, para você fazer o slice, você deveria saber em qual posição você vai ter que cortar. Naquele caso específico da resposta CSV, é garantido que, por exemplo, ele está cortando sempre na mesma coluna, porque o número de dias é 2, aí tem o separador que é 1. Então é só você somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a posição e cortar. Aí aqui o slice funcionaria. Mas vamos dizer um exemplo, só um exemplo. Se aqui tivesse um outro campo, seu nome, por exemplo, ou a cor que você gosta mais, verde, aqui tem amarelo, aqui tem azul, tá? E aqui é outra cor. Repare, nesse caso o slice não funciona mais. Por quê? Porque não está ordenado por coluna. E aí eu teria que ter um arquivo CSV que também existe, é o column delimited, não comma delimited, separados por colunas. Aí o arquivo seria mais ou menos assim, cheio de espaços aqui, tá vendo? Mas tem um problema, que esse arquivo ele fica muito grande, porque cada coluna, o tamanho dela é o tamanho da maior coluna que existe. E ocupa muito espaço de disco. E se torna mais lento. E outra coisa, você fez uma pergunta aí boa aí sobre padrão estético. Existe, na verdade, um padrão estético, sim. Em cada linguagem você tem uma forma mais própria de você escrever programas e ideias naquela linguagem. Nós chamamos em Python um código pitônico, ou um código não pitônico. Dois exemplos muito comuns disso, de código pitônico e código não pitônico. Inclusive, tem palestras sobre isso. Vamos dar um exemplo. For x em lista, print list, print x. Tem uma lista aqui, tem os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dar um exemplo aqui, né? Até aqui está tudo pitônico. Aí, digamos que eu quero imprimir. O número é muito chato. Vamos botar outra coisa. Igor. Vou botar o nome das pessoas. Vou dar linguagem. C, Java, Python 2, Python 3. Tá bom. Então, se eu rodar esse comando aqui, só deve imprimir, seja Java Python. Aí, digamos que eu queria imprimir um contador. Aí eu posso fazer assim, ó. Contador igual a 0, print contador, contador mais igual a contador mais... Funciona, né? Vai funcionar lá, 0, 1, 2, 3. Só que essa forma é não esteticamente pitônica. Para ser pitônico, para ser bonito no programador Python, você tem que fazer da seguinte forma. Nós já mostramos, né? Enumerate lista. Vamos dar contador aqui e remover essa linha. Epa! Agora, só para dar um espacinho. Opa! 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 Ambos os códigos fazem a mesma coisa. Só que o segundo ele é mais pitônico, esse código aqui embaixo, do que o primeiro.
Ele vai fazer a mesma coisa. E esse aqui é mais rápido também. Por que ele é mais rápido? Porque esse comando enumerate ele é implementado direto em C. Enquanto esse comando aqui, ó, contador, ele verifica o tipo, valida, ou seja, é pelo menos 2 vezes mais lento. Claro que fazer uma lista de 10 elementos, isso não faz a menor diferença. Mas, quando essas listas começam a ficar um pouquinho grandes, esse peso começa a acumular. Tá? Além disso, aqui fica muito mais dentro do Python, essa é a abordagem funcional do Python, de linguagem funcional. E aí eu não vou entrar nesse mérito aqui. A gente vai usar alguma coisa de linguagem funcional, mas eu não vou entrar na descrição de linguagem funcional. Voltando ao gráfico. Então, aqui em contagem, né, eu vou usar o count e vou contar o quê? Quantas vezes aquela palavra apareceu. Vamos rodar aqui. Então, agora eu tenho a variável dados, tem todos os meus dados processados já. Tenho palavras, que são as palavras que apareceram. E tem a contagem, que é quanto cada elemento apareceu naquela lista. Então, C foi 5, Java foi 3, Python 2 foi 1 e Python 3 foi 17. Agora que eu processei dado, eu vou plotar essa figura, né? Fig axis igual PLT subplot, tá bom assim. Vou criar um gráfico em barra, tá? Votação vai ser igual a x bar, e vai ser palavras e contagens. E vamos botar um título legal, a x.set Python, votação de linguagem terceiro EASA. Vamos rodar. LT não está definido, não está, eu não importei. Import mais plot.lib, palavras não está definido, não está mesmo. Agora vai. Foi, olha que fofo, temos o nosso pool de votação. Poderia botar uma cor para cada um? Poderia. Vamos lá botar a cor para cada um. Vamos ver se eu consigo aqui. De cabeça. Vamos de cabeça. Colors igual a... Fica feio, né? Uma barra de cada cor. Bota red, green, blue, yellow. Ok. Color igual a color. Olha lá que coisa linda. Repara que o número de cores tem que ser o número de barras, né? Se não for igual, a gente vai reclamar. Dá para ficar cego com esse Python 3. Ok? E se eu quiser fazer um gráfico redondinho, né? Um gráfico em setor, igual lá o do próprio Google, né? Posso fazer? Claro que eu posso fazer. A gente faz tudo, né? Vamos criar outro gráfico aqui. Figura, eixo, LT subplots. Vou chamar de voto. Vamos botar setor, né? Porque se tiver alguém de estatística aqui. Então, Carlos, cada elemento que você tem que colocar, sim, se você colocar uma única cor, muda a cor de todas. Agora, se você botar uma lista de cores, ele vai botar um para cada barra. Respondendo o Carlos. Colocar um número em cima da barra, você vai ter que colocar um número em cima da barra. É exatamente o que você falou. Eu vou ter que ir lá na posição 5, 1, porque 5, 1? 1 é aqui, 5 é aqui. Eu vou ter que botar um número que está lá, 5. E aqui, sucessivamente. Poderia botar no meio também, né? Então, cada composição dessa você tem que saber. Existe chamado o comando annotate. Annotate é onde você escrever. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu fazer o gráfico em setor aqui. E aí você vai brincar com o que você quiser. Voto setor, aí eu boto os valores, né? Vamos lá, voto setor igual a x ponto.
Então, Sara, você está fazendo uma ótima pergunta. Tá? Na verdade, existem muito mais formas do que essa. A forma que eu estou apresentando é a forma adequada nível 1. Vamos pensar assim. O comando add subplot, o que ele faz, na verdade, lembra que quando eu falei que o PLT subplot retorna uma lista? O add subplot adiciona um elemento nessa lista. Ele retorna, não, estou respondendo agora. Ele retorna um elemento dessa lista. Então, o análogo ao add subplots é que o que seria? Você cria uma figura vazia e vai adicionando subplots. E vai dizendo aonde esse subplot ele vai entrar dentro da figura. A outra forma de fazer é eu já criar a figura com todos os subplots que eu quero trabalhar. Como já me dá a matriz de subplots. Conseguiu entender a diferença? É essa a diferença dos dois casos. Ambos estão corretos. O que não está correto é ficar usando aquele PLT, usando só o PLT direto, sabe? PLT que é o modo biplot, que eles chamam. PLT scatter, PLT plot. Então, a diferença do edit subplot do subplot é só essa. O subplot ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele gera a figura e já adiciona os edit subplots todos para você nas posições estruturadas, né, da matriz. O edit subplot ele vai adicionando um a um. Então, você vai digitar mais comandos para ter o mesmo resultado. A vantagem do edit subplots, que o subplot não tem, é que você pode fazer subgráficos de tamanhos diferentes. Por exemplo, um edit subplot você pode fazer um gráfico com 3 imagens, uma ocupando a primeira coluna inteira e o segundo ocupando a parte superior direita da primeira coluna e o outro gráfico a parte inferior direita da segunda coluna. Isso não dá para fazer com o subplot automaticamente. Mas aí já entra num esmiuçamento que não é necessário aqui. Poderíamos entrar nesse detalhe, mas nós já temos 40 minutos de aula e ainda não entrei metade do que eu queria falar hoje. Então, só para mostrar o voto de setor, chamado torta, né, em inglês, né? Vou botar aqui a contagem. Poderia, sim. Um loop poderia ser o edge subplot. Só que lembrando, quando você dá o edge subplot, você tem que dizer aonde no grid que ele vai ficar. Então, você, além disso, tem que calcular qual a posição da malha que você vai começar a colocar ele. Mas sim, poderia. Mas normalmente você já sabe quantos gráficos você vai gerar. Né? É difícil você ficar gerando gráfico infinitamente. Não consigo pensar num caso aqui. Eu vou mostrar um caso aqui que eu não uso o Edge o Edge então, label palavras, labels igual a 1. Acho que tá bom só isso aqui, né? Vamos fazer assim por enquanto, né? Não gostei. Não tá. Tá, o exemplo colocando número vai ser desnecessariamente complicado. Por isso eu não vou fazer o exemplo. Eu vou botar um número em algum lugar, mas sem ficar certinho no local. Só vou botar algumas coisinhas. Por que não está aparecendo, dedinhos? Líder palavras, ai, porcentagem, calcula porcentagem, vamos ver antes. Então vai ver como é que a fatia vai ser. Multicolor, não, automaticamente não. Nada é automaticamente aqui. Gente, meu gráfico barra não está funcionando. Por que meu gráfico? Barra não. Deixa eu comentar isso aqui.
muito LT Show aqui. Nossa. Bom, deixa eu ver contato. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou pular o gráfico em pixel. Não, a palavra está aqui, ó. Label palavras. Aqui, ó. Palavras. Tá aqui bonitinho. Tá nada aqui, ó. Label palavras. Gente, será que mudaram o comando? Às vezes acontece isso, né? É um gráfico que eu não uso muito, para ser sincero. Deixa eu... Gente, só o label as palavras. Só o label já deveria funcionar. Só isso aqui, ó. O label não, só a contagem já deveria funcionar. Labels. Ah, pode ser isso. Ah, era isso. Mas era só no label mesmo. Tá lá. Agora, de color white. Tá bom. Já ficou bonito. Era labels, não era label. Tinha botado label. Aí quando eu vi na documentação, labels. Mas a memória me engana. Gráficos em que cor? Ah, eu posso botar a fonte azul, branca, botar uma barrinha em volta, aumentado, né? Pode tudo. Então, cada uma dessas coisas você tem que definir nos parâmetros. Eu quero usar a fonte menor. Aí você vai botar aqui, né? Width, o font width. Tudo tem que virar documentação. A gente não vai ficar vendo cada parâmetro. Se eu quiser escrever, eu posso usar o Annotate. A documentação do Annotate aqui, que eu também uso raramente. A X Annotate. Texto e no ponto. Então, bota aqui, Annotate. Vamos dar um exemplo lá do que você queria, do valor. Lá eu vou botar um só. Opa. Vamos lá. Aí vamos lá. A x.annotate. Vamos botar o valor. Qual o valor que eu quero? Eu vou pegar a contagem 0 aqui. Então, esse aqui vai ser o texto que eu vou botar, tem que converter para string. str. Vou botar em que posição xy? Vou botar x0 e a posição contagem. Olha lá. O 5 apareceu ali como você queria. Carlos. Tá vendo 5 ali na imagem? Ah, tá feio, tá feio. Fato, para ficar bonito é outra coisa. Para ficar bonito, vai ter que ver todos os parâmetros aqui, dar uma afastadinha, colocar mais centralizado. Mas é tudo programado. Ok? Se vocês quiserem ver o nível de gráfico que o Matplotlib faz, vou passar um link para vocês. Vou mostrar para vocês. Não, eu mostro aqui e vocês babam. Só faz esses gráficos feiosos aí, bizarros. Vamos ver aqui. Esse aqui foi o campeão de 2020. Existe esse site aqui, um campeonato em gráficos. Olha o nível da brincadeira. Eu tenho mais nova aqui. Olha o nível. Olha o nível. O negócio é extremamente complexo. E existem nos anos anteriores, né,
Nos anos anteriores, Gallery, vamos ver aqui, você tem um que eu vi de um ano aí de gráficos interativos que eram lindos. Esse aqui é muito bonito. Acho que era esse aqui. Olha esse aqui. Pulsar, as fases de uma pulsada. Cada gráfico tem uma interpretação de cor também, de espaçamento. É óbvio que esse aqui é um vídeo, esse é animado. Fantástico. E no gráfico interativo, o cara sobrepõe cada valor, ele vai dizendo os valores. Deixa eu narrar. Ele pode fazer seleção desse espaço, tá vendo ali? É fácil fazer um gráfico desse? Não, não é fácil. É um sistema, é um software que o cara desenvolveu utilizando o Matplotlib para o zoom que ele está dando nos dados. É uma coisa linda de Deus. Olha esse gráfico 3D também. Ó, como nós podemos ver, conforme eu queria demonstrar, a Matplotlib funciona muito bem, obrigado. Mas existem outras, né? Olha, esse aqui também está muito bonito, né? O gráfico que ele faz aqui. Existem outras. Interativos. Eu vou lembrar algumas aqui que falam no final. Tem umas que são bem complicadas, né? Vamos lá. Então, eu falei sobre os gráficos, falei. Vamos falar de histogramas. Histogramas é sempre um assunto bom. Depois eu te respondo, sabe? Vamos falar de histogramas antes de voltar ao slide. Eu não só vou falar de histogramas, mas vou falar como fazer experimentos em Python. Assim, depois eu falo. Depois eu falo. Tá. Vamos lá. Fazer experimento. Vou abrir uma nova coisinha aqui. Vou fechar os gráficos que a gente já fez. Então, vamos fazer duas coisas. Vamos fazer histogramas e experimentos agora, ao mesmo tempo. Vamos aprender essas duas coisas. Vamos dizer que eu quero fazer um conjunto de um experimento. Qual é o experimento que eu quero fazer? Eu quero mostrar o comportamento da distribuição uniforme e da distribuição gaussiana quando n vai para infinito. Eu quero mostrar que elas são diferentes. O comportamento dela assintótico é diferente. Que a gaussiana, ela vira aquele sininho, o gráfico de sino que a gente fala, e que a uniforme vira uma linha reta. Como é que nós podemos fazer isso? Primeira coisa é importando o NumPy mais MP, que eu vou fazer gráfico, mais plotlib.pyplot, SPLT. Ok. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou fazer o primeiro experimento, que é fazer a computação, calcular a distribuição gaussiana. Por exemplo, a distribuição gaussiana ele tem um valor com μ e sigma. μ é a média e o sigma é o desvio padrão. Então, eu vou fazer N experimentos. Quantos experimentos? Eu não sei ainda. Então, como é que vai ser isso? Então, eu vou definir o meu espaço. Meu espaço, eu vou usar a seguinte quantidade de pontos. Vou chamar N aqui. N logaritmo. Então, vai ser o 1, o 10, o 100, o 1000, o 10.000, o 100.000 e 1 milhão.
Posso fazer assim? Claro que posso fazer assim. É bonito fazer assim? Claro que não é bonito fazer assim. Correto para fazer isso seria utilizar uma função da própria NumPy que cria um espaço logarítmico. Então, eu vou usar aquele linear que a gente já viu, né? Vou ter o log space. Ele vai usar uma determinada base, no caso que for a base 10, logaritmo de 10. Então, vai usar a base de potência dele. Vai ser 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 e assim vai. Até quanto? Até a sexta potência. 10 elevado a 6. Eu digo quantos pontos eu quero. Aí eu coloco aqui, pensar um número bom de pontos. 8 pontos, 9 pontos, sei lá. Se eu colocar um a mais aqui, vai ser uma distribuiçãozinha uniforme. Vai ficar só exatamente 1, 10, 100 mil, 1 milhão. Quer ver? Vamos ver aqui. Opa, o for já não está mais ali. Então, vamos ver aqui nesse nlog aqui. Ah, 10, 1 elevado a 10 elevado a 0 é 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Exatamente o que eu tinha escrito aqui antes. Só que aqui com um comandinho só. Óbvio que se eu colocar menos pontos, vou botar 3 aqui, por exemplo, a dispersão vai ser diferente, né? Se eu botar 4. Nem sempre é bonitinha, só com múltiplos de 10. Né? Então vamos botar 9. E aí a gente economiza esse espaço. Mas precisa ser mais difícil de ler, matematicamente mais informativo. Eu sei que meu espaço vai ser um espaço logarítmico. Tá? Então vamos lá, vamos computar a gaussiana. Para computar a gaussiana, eu já mostrei como é que faz, né? Eu faço com a normal. NP, random, normal. Aí eu passo a média, que é o mu, o sigma, que é o desvio padrão, e quantos números eu quero. Aí eu vou querer fazer, por exemplo, N experimentos. O número de experimentos é cada entrada dessa animal. Eu vou fazer um experimento com 10, com 100, com 1000. Então, eu vou botar isso num for. For N em N log, onde N é o número de elementos, né? Então, eu vou chamar Gaussiano. Gaussian e botar int N. Por que eu vou botar o int N? Porque o N log vai gerar um espaço com números flutuantes. Então, esse N aqui vai ser flutuante, então eu tenho que converter para inteiro. Então, vamos gerar aqui. Vou diminuir um pouquinho esse espaço, porque se eu for rodar muitas vezes, vai ficar demorando. Vou dar 6 elementos. Ainda demorou. Vou botar 3. Aí, quando a gente fizer a aumentagem, também. Aí, eu vejo como eu faço isso. Vou passar o save all aqui. Vou salvar os arquivos só. Ok. E cadê o negócio? Isso. Isso. Vou botar. Ainda demorando. Então, Gaussian, por exemplo, agora, ele vai gerar qual o tamanho que nós temos aqui. Vamos ver. Só para... Jesus. Ah, por isso. Não, muita coisa. Vou botar 3 aqui, 4. Por isso estava demorando. Ah, tá, mil elementos. Tá ótimo. Bonito. Tá, então agora eu vou querer o resultado desses experimentos, eu vou querer adicionar numa lista. Né? Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou gerando um monte de números aleatórios, como a gente fez no experimento anterior. Só que eu quero fazer um histograma para analisar o comportamento dessa distribuição. Para fazer um histograma, eu vou usar uma função do NumPy chamada np histogram. Eu passo os dados e o número de bins, né, o número de intervalos que eu quero tratar.
Só que como eu estou usando o número de bins, nenhuma estatística aqui, né? Nossa, eu achava que a Sara era de estatística. Como o número de bins, eu quero que ele varie, baseado no tamanho da minha amostragem, eu vou usar uma coisa chamada que é a regra de Sturge. Ele é dado da seguinte forma, eu não tenho de cabeça, procurei na internet para isso. Né? É 1 mais 3,322 vezes o logaritmo de K. K não, de N, que é o tamanho da amostragem. Eu vou transformar isso num número inteiro aqui. Não, melhor, eu vou botar só aqui. Então, o NPI histogram, ele vai retornar para mim duas informações. Vamos ver ele aqui. NP histogram, a Gaussian. O que são? Ele vai montar uma tupla com dois elementos. O primeiro elemento são os bins, ou seja, a quantidade de cada elemento. Ou seja, quantos elementos são no primeiro bin, quantos elementos são no segundo, exatamente o que a gente de computador manual. E a segunda lista vai ser os intervalos do eixo X, do histograma. Então, -3, -2, -1. Dá para ver aqui que é exatamente a distribuição padrão. Eu vou guardar isso, chamado histograma e bins. Nome bem intuitivo. Eu vou adicionar esse resultado. Gaussian não funciona. glist, são os Gaussian list. glist.append. Vou adicionar o histograma e as bins naquele meu resultado lá. Então, repara o que eu estou fazendo aqui, gente. Eu vou fazer, para cada valor desse espaço logarítmico, eu vou criar uma distribuição normal com n elementos, onde n vai ser o primeiro elemento dessa distribuição, o segundo, o terceiro. Calcular quantos bins eu quero, baseado no número de elementos. E depois eu vou calcular o histograma e adicionar o resultado do histograma nessa lista aqui. Vamos rodar para ver? Então vamos ver essa glist aqui. Opa! Vamos ver essa glist aqui. Olha a glist. Qual o tamanho dela? glist. Né? Tem 4 elementos. Por coincidência, não tão coincidente, o tamanho de n-log também é 4. E n-log. 1, 10, 100, 1000. Ou seja, o primeiro elemento dessa minha glist vai ter a gaussiana um único elemento, que vai ser um número sozinho lá. Não faz nem muito sentido. Depois a gente resolve esse problema. Depois a gente só consome do segundo para frente. Agora eu quero fazer um experimento para computar a distribuição uniforme. Aí eu vou criar aqui um list, aí eu vou copiar mais ou menos a MC. Então, for n em nlog, uniforme vai ser np random.random, e o número de elementos da distribuição. Para ficar bonitinho e ficar dentro do mesmo espaço, ou seja, porque a distribuição gaussiana, centrada em 0, e com padrão 1, ela varia em média de -6 a 6. -6 é muito raro, mas tem. Então eu vou colocar aqui -6 a 6. Eu vou colocar aqui -6 mais. Aí eu vou colocar o número superior, 6, menos -6, que é o número inferior, e vou multiplicar, que foi aquilo que eu tinha explicado para vocês antes. Aí eu vou calcular o número de Sturge, de novo. E vou calcular o histograma. Quem não está entendendo isso? Andam com N. Então aqui eu computei os dois experimentos, um utilizando aqui a Matplotlib, que a gente já falou, tem uma muito
muito usada, chamada Seaborn, que é um matplotlib facilitado, a parte gráfica dele eles já facilitam. Ele tem alguns gráficos já vem com várias flexibilizações. Tá, por exemplo, esse negócio que o Carlos falou, de colocar um número na barra. Colocar o número na barra, provavelmente ele já faz automaticamente lá o Seaborn, facilitadinho. A Seaborn, na verdade, é a matplotlib com algumas frescurinhas. Tem o ggplot, que é copiado lá do R, que é o ggplot do R. E tem uma que eu gosto muito chamada Bokeh, B-O-K-E-H. Ela é toda interativa, via web, mas ela é um pouco mais difícil de usar. Tem que programar mais. Então, para fazer gráfico interativo, você obrigatoriamente tem que programar, porque você tem que sempre pesquisar na fonte de dados. Né? Então é mais complicado. Então, o Seaborn vai fazer gráfico interativo, sim, assim como o Matplotlib faz. Mas ela não é própria para isso. A Bokeh ela é própria para isso. Os dashboards, assim igual o Plotly, ele vai ter para você um monte de coisinhas prontas. Mas você dificilmente vai sair daquele cenário. Você não vai criar gráficos sofisticados. Você quer fazer um gráfico em barra, um gráfico em linha, uma distribuição, certamente essas duas bibliotecas vão fazer. Se quer fazer algo mais sofisticado, elas não vão te permitir, elas vão te parar. Vai ser limitado pela capacidade do programador dessas bibliotecas e oferecer para você um gráfico interativo para isso. E dentro da interatividade que ele quer te oferecer. E aí vai depender. Ele te atende? Se atende, o dashboard funciona. A Plotly funciona também. Eu não gosto de ficar limitado pelo que o programador te oferece. Eu gosto de eu mesmo fazer as minhas coisas. Por isso eu gosto da Bokeh. Então vamos voltar aqui. Vamos perguntar do BINs aí. O BINs você não entendeu para que serve os BINs, o que são BINs, ou como eu estou usando os BINs. Eu não queria entender aí suas perguntas. Me diga aí que eu respondo. Tatiana, você sabe o que são os BINs, que são os intervalos de um histograma? Vou explicar o que é um histograma, de uma forma geral. Histograma é um gráfico que é utilizado normalmente para representar uma distribuição. Como é que a gente representa uma distribuição? Imagine que você tem uma geração de números aleatórios. Por exemplo, 1, 3, 5. Eu jogo um dado, por exemplo. Um dado varia de 1 a 6, correto? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou jogar dado 1 milhão de vezes, vai sair 1, vai sair 2, vai sair 3, vai sair 1, vai sair 3, vai sair 6, vai sair 4. No final das contas, não me interessa a série temporal, né, de quantos números saíram. Me interessa saber quantos números saíram de cada um. Por exemplo, eu vou jogar 1000 vezes um dado. Aí você vai falar, ó, 130 vezes saíram o número 1, 215 vezes saíram o número 2, 180 vezes saíram o número 3, 208 vezes saíram o número 4, 5 e 6, assim, respectivamente, cuja soma total desses números, né, vai ser, a soma total vai ser 1000, porque eu rodei 1000 dados, as vezes que ocorreram cada um somado, só pode dar 1000. Sim, sim, exatamente, tá. Então, quando eu for apresentar esse gráfico do histograma, eu vou querer ver quantas vezes caiu o número 1,
quantas vezes quer o número 2, quantas vezes quer o número 3, quantas vezes quer o número 4, quantas vezes quer o número 5, 6. E eu vou dividir, então, esse meu gráfico em 6 intervalos. Intervalo de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, 4 a 5, 5 a 6. Como os números são discretos, eu posso dizer que o intervalo é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esse intervalo é chamado de bin. Eu poderia, claro, dizer que... Então, eu criei 6 bins, onde o primeiro bin é o 1, o segundo bin é o 2, o terceiro bin é o 3, o quarto é o 4, o quinto é o 5, o 6 é o 6. Mas eu poderia fazer outra divisão, por exemplo, olha, eu quero criar 2 intervalos, onde o primeiro intervalo é os números que eram de 1 a 3, e o segundo intervalo é de 4 a 5, 4 a 6. Agora eu tenho 2 bins, 2 intervalos, onde no primeiro vão estar o total dos números de 1 a 3 e depois de todos de 5 a 6. De 4 a 6. Entendido? Entendeu também, Pedro? Então, na verdade, os bins são esses intervalos. E como é que a gente calcula esses bins? Vai ser baseado nessa distribuição. Eu vou dizer quantos intervalos eu quero. Eu quero 6 intervalos. Eu quero 10 intervalos. O que eu estou fazendo aqui nesse meu programa é calculando o número de intervalos, ou seja, o número de bins que eu vou ter, baseado nessa lei de Stewart. É óbvio, se eu tiver 1 milhão de números, eu não vou querer 5 bins. Vou querer um número maior de bins. Mas se eu tiver 10 números nesse meu negócio, não adianta eu querer 5 bins. É muito pouco, descreve muito pouco meu dado. Eu vou querer um número mais próximo. Então, essa lei de Sturge meio que busca um número ótimo para um número de bins, dependendo do tamanho da sua amostragem. Ok? E repare que eu faço isso aqui computacionalmente. Eu estou calculando isso para cada valor. Repare que o nlog aqui, vamos printar o número k aqui, só para a gente ver. Sim, a lei, vou te ler aqui, lei de Sturge, vou escrever aqui em cima. Lei de Sturge. Ou regra de Sturge. Regra. Mas eu poderia criar esse número também. Isso é, poxa, regra de Igor para a geração de bins. É que a estatística ela já tem uma regrinha própria. E vou botar o N também. Vamos botar o N aqui. Então, para um dado, ele bota para fazer um bin. Para 10 dados, ele bota 8 bins. Para 100 dados, 16 bins. Para 1000 dados, 23 bins. Tá? E se a gente for além aqui, vamos botar isso que vai até o 6. Eu vou botar aqui 7. Olha só, para 1 milhão de dados, ele fala 46 bins. Entendido? Só que como eu não gosto de print, eu vou tirar esse negócio aqui. Então, eu já computei o histograma. Agora eu quero ver o histograma. Como é que eu vou ver o histograma? Vamos exibir um gráfico só, tá? Aqui, ó, eu vou escrever aqui. Computa a distribuição uniforme para vários tamanhos de amostragem. Então, esse exemplo aqui é para são vários Ks. Para esse N e esse K, esse N e esse K. Deixa eu botar aqui um númerozinho aqui. Vamos botar o jeito certo. N, 2 pontos. Aí vocês até aprendem. 2 pontos. 6D. K. Usando aqueles F-strings que eu ensinei lá atrás, né? 2.3. Tá? Olha que arrumadinho, meu Deus! Vou chorar. Olha que bonitinho. Tá? Respondeu aí, Lucas?
Tá, então, computa aqui, computa a distribuição. Computa a distribuição gaussiana para vários tamanhos dados por um espaço linear logarítmico. Não me disse que respondeu, Lucas. Vamos fazer um plot. Vamos fazer um plot. Tá, vamos começar aqui. Então, PLT, fig, arquivo igual a PLT, subplots, plots, pode ser só um, ax ponto... Vamos fazer o histograma. Tá, então eu vou ter que primeiro computar os centros. Vamos lá. Center vai ser igual. Antes de fazer isso, eu vou pegar um elemento aqui. Vou pegar a definição de gaussiana. Feliz, vou pegar o terceiro elemento. Vou chamar... G. Eu peguei o terceiro elemento daquela lista lá. Uma questão que eu escolhi. Achei legal. Gaussiano. Vai ser o 0. Agora eu estou separando essa lista de novo. Tá? Eu tinha juntado tudo, agora eu estou separando para processar. 15 igual a G. Vamos dar uma olhada lá. Open Gaussian List. Tem um histograma, ou seja, conta para... O primeiro elemento vai ter 1, o segundo vai ter 1, o segundo vai ter 2, por aí vai até o centro de 115. E quem vai ser os bis aqui? O primeiro é menos 3, o último é 3, o centro é mais ou menos 0, aqui é perto de 0, 0,17. Eu vou calcular os centros de massa dessa distribuição. Gaussian Center vai ser igual a Gaussian. Já viu isso? Menos 1. Aí, para calcular a média, eu somo os vizinhos e divido por 2. Vamos rodar aqui para ver, ó, os centros aqui. Esses são os centros. Por que eu estou calculando os centros? Os bins têm um limite inferiores e superiores. O centro é onde eu vou querer botar o meu histograma. Então, vamos fazer um gráfico em barra aqui. Vou pegar o Gaussian Center aqui. Center. São o eixo X. Eu vou pegar o eixo Y, que é o histograma, e vou dizer que eu estou alinhando pelo centro. Vamos ver se... Vamos rodar isso. Olha a distribuição. Tá vendo? Que bonitinha. Lista encerrada, gente. Beleza, fiz um gráfico. Agora eu quero fazer todos os gráficos. Eu não quero fazer um gráfico. Aqui é o comando para fazer um gráfico. Eu quero fazer todos os gráficos. Se eu quero fazer todos, muito provavelmente eu vou fazer um for, né? Então vamos lá. Vou fazer um for aqui. Então, for. Vou fazer uma numeração. Só para GU, de Gaussian Uniforme, enumerate. Z. glist e o list. Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Fazendo um laço for, eu estou pegando a lista das distribuições gaussianas e a lista das distribuições uniformes juntando uma do lado da outra, só para poder ir
iterar ela uma junto com a outra. E estou fazendo uma enumeração. Ok, o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Porque eu vou usar isso provavelmente para aparecer num título ou para salvar num arquivo. Depois eu penso como eu vou usar isso. Mas é sempre bom ter uma enumeração. Então eu vou criar a figura. Já está aqui, ó, fig. Eu vou botar esses gráficos um em cima do outro. Duas linhas. Então, o zip junta duas listas. Uma lista do lado da outra. Então, é ótimo que você quer iterar duas listas ao mesmo tempo. Então, o primeiro elemento da lista vai para cá e o segundo elemento da lista vai para cá, da coluna, né? Vamos dar um exemplo aqui de zip. Digamos que eu tenho uma lista aqui, ó. Números igual range 0 até 4. Nomes. Aí eu vou ter uma lista aqui, João, Maria, José, Carlos e Tatiana. Okay? Se eu criar um zip de números e de nomes, eu vou retornar com uma lista para a gente poder ver. Olha só, ele vai pegar o primeiro elemento da primeira lista, o primeiro elemento da segunda lista e botar junto. E assim sucessivamente. Então eu posso botar um for aqui, ó, for num non in zip print número nome. Então é aqui antes. Deixa aqui. Então é uma forma de eu percorrer duas listas simultaneamente. Sem precisar recorrer, gravar ou alternar a ordem, ou ficar lendo por índices, entendeu? A alternativa seria eu fazer isso aqui. Aí não é pitônico, é C. For i in range len nomes print que essa seria a alternativa. Número. Aí eu usaria aqui, ó, num i igual a nome non i. Vai funcionar? Vai funcionar. Na lista, números e nomes. Nomes. Funciona isso? Vai funcionar com certeza. Ou seja, os dois são equivalentes, o resultado é igual. Esse aqui é o jeito pitônico de fazer, o jeito funcional de fazer. Vou até copiar aqui, ó, colocar num outro pitônico, não pitônico. E quando você vê o cara fazer isso aqui, ó, segundo modo aqui, você sabe que o cara não sabe Python. Então, por exemplo, se você falar que você é especialista em Python, e o teu código chegar lá na entrevista de emprego, se você fizer esse código aqui, eles vão saber que você está mentindo. Agora, se você for desta forma aqui, vai. Sabe um pouquinho mais do que nada. Essa é a diferença do Python. Isso aqui está errado? Não está errado. Se você vai ter um problema em C, é assim que você faz. Em C++, em Java, é assim. Não é que o algoritmo esteja errado, mas a abordagem, o estilo, né, a estética, como haviam falado aí antes, quem tinha falado aí da estética? A Tatiana. A Tatiana sempre com comentários ótimos. A estética é menos pitônica. Então, vamos voltar ao nosso problema. Um problema grande. Então, eu quero computar, não quero computar um gráfico, quero computar vários gráficos. Então, eu vou pegar essas duas listas, toda a minha computação de gaussiano, toda uma computação de uniforme, e vou fazer uma por uma, ao mesmo tempo. Né?
Eu quero comparar esses gráficos. Isso eu preciso do primeiro resultado da gaussiana e do primeiro resultado da uniforme. Segundo resultado da gaussiana e segundo da uniforme. Por isso, o zip aqui. Plots, ok, eu perdi a linha de pensamento, gerei o gráfico. Então vamos fazer a. Vamos lá, esse aqui eu vou copiar e colar. Esse aqui eu vou tirar. Fica por esse centro, barra. Vou botar um títulozinho também, x7. São dois gráficos ali. Então vai ter 0 aqui. Quando eu botar um tamanho para primeiro. Como eu botei um embaixo do outro, big size igual 4 de largura e 8 de altura. Set title gaussiana. Vou botar um grid também, x0. O grid é sempre bom para a gente ver os histogramas. Grid só no eixo Y. O eixo X é delimitado pelas próprias barras. E eu gosto de grid com line style placejadinho. Acho simpático. Agora eu vou fazer a distribuição uniforme. Uniforme, list, e 0. Como é que esse U está vindo? Esse U aqui, ó, vem da iteração aqui. Cada iteração ele vai setar um U novo. Onde o primeiro é o histograma e o segundo são os bins. A gente adicionou isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Primeiro histograma. Antes eu juntei, agora eu estou separando. Depois eu te digo por que eu fiz assim. Tudo igual, uniforme. Center. Igual. Uniforme. Mais uniforme. Dois. Uniforme. No centro. A x1 bar. Uniforme. Igual assim. Posso não. Copiando, aí eu copio mesmo. Isso. Center. Uniforme. X1, grid também. A grid eu vou copiar aqui, ó. Ok. Eu acho que aí já gera alguma coisa, hein? Vou fazer um título. Subtitle, distribuição, N igual N uniforme. Isso. Aí eu vou deixar o número de N aqui. Vou botar o K também, né? Não, o K está lá em cima, não tem como computar de novo. Eu até teria, mas não quero. Vamos gerar, vamos ver se tá, vamos ter erro. Deve ter alguns erros aqui para. Opa, não. Olha que bonito. De primeiro. Olha só que interessante esse gráfico, né? Os experimentos. Opa. Estão vendo bem aí? Então, o primeiro experimento, olha lá, é com um dado só, tudo reto, quadrado. Aí eu não quero com um só, mas depois eu tiro. Aí depois eu tenho com 8 elementos. Olha só, com 8 elementos, com n igual a 8, a distribuição gaussiana parece com a uniforme, é meio mal ajambrada. Já com 16 elementos, você vê que a gaussiana ainda está feia, mas ela está centralizando, enquanto a uniforme ela está mal distribuída de novo. Quando eu subo a 23 elementos, a gaussiana começa a tomar a forma do sino, enquanto a uniforme ela começa a ficar bem distribuída em todo o espaço de soluções. Não só solução, não. Todo o espaço de probabilidades. Já com 31 elementos, a gente começa a ver a forma de fato, né?
E com 39, N39, olha lá, não tem nem o que discutir mais. Então, o uniforme vai virando uma linha reta, a gaussiana vai virando a curva, e acabou, com 46 elementos. Conseguiram ver aí? Acho que o N aqui está meio errado, hein? O N aqui é o tamanho dos bins, na verdade. Quantos bins eu tenho? 46 bins. Não é o número de... Se eu quiser calcular esse N, eu teria que somar tudo. Então, o N está errado. Deixa eu botar o N correto aqui. N vai ser igual uniforme x.sum. Boto o N aqui. Estou fazendo a mão aqui o cálculo. Uniforme x.sum. Tá certinho ali. Então, agora eu vou rodar de novo. Vou deletar todos aqui. Ó. Eu não quero esse primeiro. Eu não quero... Aí depois eu faço isso. Vai ficar com esse primeiro feio. Agora tá certinho. Que coisa bonita. N1, N10, N100, N1000, N10.000, 100.000, 1 milhão. G é para botar notação científica. Depois que o número fica muito grande, ele começa a colocar um E mais 6, um E mais 7, um E mais 8. Eu posso configurar a partir de quando eu quero que ele faça isso. Mas o G é notação científica. É igual do C também. O C também é G. Respondido? Perfeito, gente. Então, olha só que interessante. A gente fez um experimento. Agora, o que eu quero passar de... Ah, e se eu quiser salvar o experimento no arquivo? Olha, aí eu boto aqui, fig.savefig. Eu posso usar o enumerate agora. Ó. Nome do arquivo, file name, bota em inglês, vai ser experimento dist. Aí eu vou botar aqui UI 2.3D, vai estar 001, 002, 003.png. Aí eu boto file name, igual a 300. Então ele vai salvar, eu vou botar mais experimentos aqui. Vamos botar um bem grandão. 8, 9. E aqui, ó, log, vou tirar... Bruno, é estranho, porque eu falei, dei pausa, fui pegar água. Vou pegar ele em log, tirar o primeiro elemento aqui. Pronto. Então vamos calcular. Olha só que interessante. Quando chega a 168, a distribuição uniforme ela é praticamente na reta, né? Tem esse comportamento, tem uma falhazinha aqui no estético, mas no infinito não faz sentido, né? Que no infinito a gente pode dizer que a distribuição uniforme ela é uniforme. Né? Mas para N pequenos ela não tem um comportamento tão, assim, tão coerente. Às vezes ela até parece uma distribuição bimodal. Isso aqui é uma bimodal, certamente é uma bimodal. E não é necessariamente isso. Se você tem uma baixa amostragem, normalmente você vai ter um dado ruim. Alguém ainda tem alguma dúvida? Então, vamos fazer outras dúvidas aí. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu fiz computação separado da geração do gráfico. Gera gráfico.
Por que eu fiz isso? Eu posso compartimentar o meu programa. Como é que eu poderia fazer isso? Vamos dar um exemplo. Eu crio uma função para o def computa gaussiano. Eu vou passar uma lista, valores. De nlog. Vamos de valores. Valores. E aqui, aí eu venho aqui, ó, e dou um tab. E aqui eu dou return glist. Bota aqui para valores. Mesma coisa eu faço aqui, ó. Def computa uniforme. Valores. Return list. Valores. Eu crio uma função chamada def plota salva gráficos. Vou botar plota gráficos. Plota plota distribuição. Eu boto aqui a lista da primeira distribuição e a lista da segunda distribuição. E aqui eu dou um tab também. Aí o meu programa passa a ser isso aqui, ó. Pega essas coisinhas aqui, ó, e joga aqui pro final. Eu vou criar uma função chamada main, igual a gente faz no C. Defino esse meu espaço log aqui. O signo eu vou colocar aqui dentro, porque não quero passar como parâmetro. Poderia. Mas vamos botar aqui valores. Isso. Ele já. Valores. Isso. Isso. Aqui eu posso chamar gaussianas, vai ser igual a computa gaussiana, eu dou os valores nlog, 0, sigma 1. Uniformes, computa. Uniforme, valores. Nlog, ínfimo, menos 6, e o sup 6. Aí eu vou botar aqui plota, distribuições gaussianas e uniformes. Então, reparemos o seguinte nesse momento, né? Return está errado aqui. Eu tenho um programa que ele é dividido aqui em 3 partes. Uma computa gaussiana, computa uniforme e plota de distribuições. Uma vez que eu tenho essas funções preparadas, que a gente aprendeu a fazer funções, eu não preciso mais olhar para essas funções. Eu posso começar a fazer meus experimentos aqui fora. Eu só vou passando parâmetros para ele e vou chegando e fazendo meus experimentos. Ploto meus gráficos. Tá? E aí tem o entry point do Python que se faz assim, né? Quando você quer rodar o campo. If name igual name. Essa é a forma que você faz o Python executar a função main quando você roda o programa. A gente chama de entry points. E só aceitar isso nesse momento. Então, repara, o meu programa agora, apesar da complexidade dentro daquelas funções, ele ficou resumido a essa ideia. Então, é muito mais fácil você olhar para esse programa e entender, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Vamos rodar ele aqui. Você vê que ele está funcionando perfeito. Vai funcionar perfeito. Vai gerar todos os gráficos. Está executando ainda.
Pronto, gerou. Perfeito. E aí é o seguinte, existe um passo a mais que a gente pode fazer, que é separar completamente o programa que faz a computação do programa que gera os drafts, gera as imagens, gera as análises. Qual a importância disso? Essa minha computação aqui demora 5 segundos, 10 segundos, não tem problema. Mas num problema sério, tem problemas que às vezes demora 8 dias para computar, 6 dias para computar. Eu não quero ter que, cada vez que eu quiser gerar o gráfico, computar tudo de novo. Então, o que eu posso fazer é salvar esses dados em um arquivo. Para isso, eu vou usar funções do NumPy que podem salvar dados em arquivo. Seria o save. Tá? Deixa eu mostrar no. Eu não cobri aqui no arquivo, na aula. Tá? Não cobri muito a I/O na aula, mas vocês vão ver como salvar dados e ler dados no curso de Python com MySQL. Então, vocês podem armazenar dados no arquivo, ler dados no arquivo, ou de algum data source, alguma fonte de dados, e não precisar computar ele toda vez. Então, se vocês quiserem saber mais sobre manipulação de fonte de dados, espero que vocês tenham se matriculado no curso de MySQL, que vai, sem dúvida, mostrar métodos de você fazer isso. O próprio NumPy tem uma forma simples de fazer para casos pequenos, que é o save, como eu falei, o NumPy save. Deixa eu abrir aqui o browser. Deixa eu abrir aqui. NumPy save C. Save Z. Então, ele salva os arrays em um arquivo não compactado. Se quiser botar compressor, ele salva compactado. Então, em geral, eu sei. Você salva e lê dados. Um exemplo dele, por exemplo, então eu gerei os gráficos, né? Se a gente for ver aqui os arquivos, aqui, ele gerou vários arquivos. Opa, gerou arquivo com espaço no nome, coisa maldita. Então, eu venho aqui, boto 0B, 03B, delete esse experimento aqui. Vou rodar novamente. Vai computar tudo de novo. Ok. Alguma dúvida? Como assim um comando que salva o workspace todo, Sara? Não entendi. O Spider? Coloque o nome no e-mail e manda para o meu e-mail isso, por favor. Bota o nome de vocês, matrícula e o e-mail e eu vejo isso depois. Eu não sei. Como é que é o MATLAB? Eu não sei. Workspace. Eu juro pra você que eu não sei o que é Workspace. Vou procurar na internet aqui, ó. MATLAB Workspace. Ah, tá. A gente vai pegar aqui e salvar essas variáveis. Tem aqui, ó. Import data, save data. Tem opção aqui, ó. Save data as, tem opção. Sim. Sinceramente falando, gente, Sara, salvar por aqui não é a forma correta. Tá? É uma forma, ao meu ver, bem improvisada de fazer esse trabalho aqui. Você pode sim, mas é uma forma muito manual de fazer esse negócio. Um experimento complexo, eu não faria dessa forma. Mas tem sim, ó. Só clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó. Save data as. Eu prefiro fazer programaticamente. Eu prefiro chegar aqui depois de computar, por exemplo. Terminei de computar. Eu venho aqui, ó, vou fazer o seguinte. Vou mostrar um exemplo. Pego np save. Opa, desculpa.
Aqui vai ser, pega np.save, deixa eu ver a sintaxe aqui, que eu não lembro agora de cabeça. Dou o nome do arquivo, linhas gaussianas calculadas, .np, y, e vou botar aqui o nome do array, que vai ser np-array e gaussianas. E aí o que ele vai fazer? Ele vai salvar esse NumPy array nesse arquivo linhas gaussianas calculadas. Então, eu concordo com quem falou isso, tá, Sara? Salvar o workspace é salvar lixo. Você quer gravar um array específico? Você tem esse comando aqui, ó, np.save. Ou, se você usar pandas, você pode gravar um dataframe todo. Aqui, ó. Linhas gaussianas calculadas. Eu vou salvar aqui, ó. Tá, eu vou botar aqui interarray de type objeto. Só. Sim, ainda vai gravar. Você salvar um dataframe, você pode salvar num banco de dados, você pode passar num arquivo. Então, eu não estou entendendo a sua pergunta. Seja mais longa, tá? Porque tem um delay entre o que eu falo e o que você fala. Quando você faz a sua resposta, eu não entendi sobre o que você estava falando. O workspace você salva aqui em cima no Save Data As. Para você salvar um array, você usa o comando npsave. Eu rodei aqui, nós vamos ver que ele vai gerar um arquivo aqui, linhas gaussianas calculadas. Esse arquivo eu posso ler aqui, np load, e dou o nome do arquivo, linhas gaussianas calculadas. E jogo isso para uma variável. Não, o npsave é só para array. Tanto é que eu converti, ó, as gaussianas para NumPy array. Opa. Viagem. Alô. Então. Ali os dados, tá vendo aqui, ó? Todos os dados que eu salvei foram lidos aqui em AA. Então, tem sim, sabe? Para cada dado, você vai ter uma forma de salvar. Para salvar NumPy Array, eu vou salvar com npsave. Se eu converter o NumPy Array para um Pandas Dataframe, aí eu tenho um np pandas save lá. Se eu quiser salvar num banco de dados, aí eu vou utilizar no MySQL. O salvamento e a leitura de um determinado dado, ele não está no dado. Ele não está no dado. Ele está na forma que você quer se comunicar com o teu armazenador de arquivos, com a sua biblioteca de I/O. O problema é que o MATLAB, né? Ele é uma ferramenta fechada, ele não fala com ninguém. O MATLAB não vai falar com o banco de dados Oracle, ele vai falar com o sistema HDF5. Então, para o pessoal visual do MATLAB é muito fácil ali, salva um arquivinho meia boca, lê do arquivinho meia boca, e por aí vai. Agora, no Python, não. Você vai falar com uma miríade de bancos de dados diferentes, uma miríade de bibliotecas. Você pode salvar, por exemplo, num bucket da Amazon S3, né, usando lá uma biblioteca da Amazon. Então, você vai ter que converter os tipos. E esse tratamento de dados é um trabalho complexo. Não é simples. Vamos dar um exemplo. O bucket da Amazon S3 não suporta tipo flutuante 64 bits. Só funciona 32 bits. Você vai ter que converter cada tipo de 64 bits para 32 bits. Ou você vai perder informação, ou vai dar lixo. Não sei.
Cada caso tem que ser estudado. Quando eu chamo uma função, a minha... Não. O workspace ele só existe no Spider. Quando eu rodo um comando aqui dentro do Python, não conhece o workspace, não sabe nada sobre o workspace. A workspace é uma coisa do Spider. O Python, esse programa Python não sabe que está rodando dentro do Spider. Para ele está rodando num shell normal, sendo executado por uma instrução de comando Python. É o Spider que mutreteia ele, entendeu? Mais alguma pergunta? Se não houver mais nenhuma pergunta, eu vou mandar um e-mail para vocês. Vou mandar e-mail, não, vou mandar uma mensagem para vocês. Não desconectem ainda, por favor. Estou aqui vendo quantos viewers tem, hein? Se vocês desconectarem, eu vou saber que vocês desconectaram. Cara, exatamente como o MATLAB é uma coisinha pronta, bem fechadinho, né? Não é o objetivo do Python. Ainda bem que o Python não é assim. Então, o Python me permite fazer desenvolvimento para web, me permite fazer desenvolvimento para servidor, para multiprocessamento, para placa gráfica, para jogos, coisa que o MATLAB não me dá. É a vantagem e a desvantagem do... Tá, vocês prepararam a lista, eu vou pegar o Python aqui. Isso aqui Me dê mais um minuto, 26. Me dê mais um minuto aí, por favor. Ainda não fechamos. Vamos fazendo dúvidas aí. Vamos fazendo perguntas. Tá bem aqui, vou mandar para vocês. Então, por favor, eu gostaria que todos vocês respondessem a seguinte avaliação. Senta o dedo no like, isso. A avaliação tem duas perguntas e uma informação. Não tem o e-mail de vocês, não me interessa o e-mail de vocês. Eu gostaria de saber o que vocês acharam do curso, nota e se quiserem falar qualquer coisa aí. Tá bom? E aí, terminando de fazer essa avaliação, essas respostas. Ninguém respondeu ainda, hein? Ó. Terminando essas respostas, eu considero encerrado o curso Python. Agradeço a presença de todos. Os certificados eles só vão ser enviados depois do fim do evento, para dar um trabalho, organizar todas as informações. E é isso. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo evento aí que continua.